Saudações e duquesas tricolores. Aqui quem fala do que tricolor para mais um que eu não falei do jogo União Espanhola e Fluminense, né? Eu só vou colocar o UE porque eu acho que vai ficar muito grande o nome. Então, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E também aqui embaixo tem dois projetos, tem dois abastinados e um projeto que eu curti bastante, né? Voltado pro vôlei e futebol feminino, tá bom? Vamos nessa. Bom, pra quem não sabe, né, como funciona isso daí, eu pego duplas, né? Eu pego 3 duplas no primeiro bloco e depois pego mais uma dupla, mais o goleiro e mais o técnico, né? Nesse caso, o técnico Alexandre Pereira. Tá bom? Eu posso falar somente da primeira dupla que pra mim aproveitou demais a situação. Que pra mim foi o Lavega e o Wesley Nantan. Mesmo o Wesley Nantan errando muito, ele deu alguma situação diferente à situação do Fluminense. Né? Ele conseguiu chamar muita atenção, mesmo com pouca situação. Eu achei que novamente ele errou demais, mas já dá pra ver que é um garoto que até dá pra disputar ali a ponta no time reserva ou até mesmo no time principal. Aproveitou bastante. E também quem aproveitou bastante foi o Lavega, que jogou mais no meio nesse jogo, né? Ele normalmente joga na ponta, mas ele jogou nesse jogo no meio. Isso daí é interessante para a gente ter mais um outro jogador que possa jogar no meio. Em diversos momentos ele até mesmo ele jogava também pelas pontas, colocando somente os pontos somente mais no meio. Mas a partir da entrada dele, muito mais dele do que propriamente dito do Lavega, do Wesley Nantan e também do Paulo Baia, acho que teve um bom aproveitamento, tá bom? Agora, aqueles dois jogadores que pra mim pouco tiveram aproveitamento foi justamente Manuel e Everaldo. Não vou falar do Thiago Santos, porque o Thiago Santos eu já coloquei como Bagner, então você já sabe qual é a minha opinião. Mas Everaldo, muito longe daquilo que se pede. É um jogador que é o reserva do Fluminense, o reserva artilheiro do Fluminense. E não fez uma boa partida. Em diversos momentos não conseguindo manter a bola na área ofensiva. Diversas vezes perdendo muito na velocidade. Então, não gostei. E o Manuel, menos ainda. Para mim precisou. Para mim é claro que ele é um jogador que hoje ele vai ter muita dificuldade e vai continuar tendo mais dificuldade quando passar nos tempos. Diversos momentos ele parado com a bola porque ele não sabia como se movimentar direito. Então, particularmente eu não gostei sobre isso. Falando sobre os dois garotos, né, sobre o Wagner e sobre o Fidelis, né? Pouco a gente viu do Fidelis no sistema defensivo e muita gente viu no sistema ofensivo, porque não estavam jogando muito pro lado do Aranguiz, que é o principal jogador, que é um dos principais jogadores do União Espanhola. Precisava justamente melhorar aquilo ali. E do lado do Wagner, muito aquém justamente, mas muito desse motivo foi justamente o Uribe, que é um jogador que é um ótimo jogador, para mim o melhor jogador, e claro, ele estava jogando em cima dele, então já é aceitável, mas tem que ser visto isso, tá bom? Antes de a gente falar mais sobre uma outra dupla e também o goleiro e também o técnico, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe, rede social de descrição de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas, Pix na tela, vamos já falar mais sobre. Outro que também aproveitou para mim bastante
foi justamente o Facundo Bernal e o Keno. Keno jogou bem, diversas vezes sendo caçado ali em campo. Não à toa que toda hora tomava uma falta em cima dele. Jogou bem, chamando muita atenção naquele lado ali, fazendo diversas vezes desafogo justamente pro esquema do Fluminense. Então, quando ele estava em campo, ele jogou bem, se cansou no final da história, mas foi muito bem. E também Facundo Bernal, que vai ser justamente a capa do meu vídeo, que eu gostei bastante, muita mobilidade, muito mais efetivo no ataque do que na defesa, mas o que se espera justamente é que ele tenha esse processo de mudança, que ele consiga mais ser ofensivo do que defensivo. Hoje em dia é assim que se joga justamente com o volante. O volante ele não pensa mais defensivamente, ele pensa ofensivamente de como que ele pode ajudar. Então eu particularmente gostei bastante da atuação do Facundo Bernal e para mim seria o segundo colocado, segundo melhor aqui desse Fluminense, né? Só perdendo pro Nonato que fez o gol. O goleiro Vitor Hilde não teve culpa nenhuma do gol. Ali, em diversos momentos que ele foi que ele foi cobrado, ele conseguiu defender bem. Para mim, muito parecido justamente com vários lances que o Fábio tem de dificuldade. E ele ultrapassou de quase todos, só não ultrapassou justamente por esse daí, porque novamente ele não tinha o que fazer. Então, me dá um pouquinho de esperança de que, se pelo menos o Vitor Hilde tiver que jogar por conta de uma lesão ou qualquer tipo de problema do Fábio, a gente não vai ficar tão desguarnecido assim. Vamos ficar bastante ainda, mas não tanto quanto a gente pensava. É claro que você pode falar também do nível do União de Paula, que é ruim. Por fim, o técnico Alexandre Pereira, que novamente mais um técnico scriptado, né? Já teve o script justamente do próprio Ronaldo Gaúcho, tanto tempo você troca o trio ali antes do Everaldo. Tanto tempo você troca um dos dois que está mais cansado pelo Gustavo Sintra. Então, você sabe, né? Tipo, eu diversas vezes eu falo assim, cara, aproveita a chance que a vida te dá. Infelizmente ele não aproveitou o que ele poderia, tá? Ficou muito aquém do que poderia ser. Me pareceu que na minha concepção era Marcão que tinha que estar fazendo isso e não o Alexandre Pereira. Mas acabou acontecendo isso dessa maneira, tá bom? Dito isso, muito obrigado a todo caixeiro, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais que achamos de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor!